Inclusive, né, na quinta passada a gente precisou até desmarcar o Fábio, porque foi bem o dia da coletiva ali do arcabouço fiscal de Fernando Haddad, acabou, né, a gente fazendo a transmissão, a gente não falou com o Fábio e tem assunto aí acumulado, viu, Fábio? Mas vou começar aí primeiro tentando entender a sua visão. A gente amanhã tem o payroll, né, mas hoje a gente já trouxe, observando, vamos pegar os dados aí, né, dados da ADP, dados de seguro-desemprego que saíram hoje aí, mostrando um aumento ali um pouco maior do que se esperava de pessoas dando entrada no auxílio-desemprego. A gente sabe que o mercado espera muito pelo payroll amanhã. Amanhã é feriado tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos, mas eu queria entender a sua leitura, né? Você acredita que isso pode ser aí um catalisador, de repente até, né, positivo para... os dados de hoje podem acabar sendo aí um catalisador positivo para os dados do payroll de amanhã ou não? Olha, Paula, eu acho que a gente já está vendo pelos números, quando a gente abre eles e busca o qualitativo, já estamos vendo sinais de uma economia que está fragilizada, saindo de setores chaves, que as grandes demissões até agora tinham sido basicamente setor de tecnologia e automotiva, e começando a se espalhar em outros setores. O ADP mostrou não só uma contração nas contratações, mas uma disposição menor em continuar contratando, que a gente teve o JOLTS já mostrando vagas fechando. Eu não me surpreenderia, inclusive é o que eu espero para amanhã, um payroll abaixo de 175 mil vagas. O esperado são 190, se eu não estou errado. Eu acho que ele vai vir bem soft, com chance de vir até perto de 140, porque tem um gap grande de contratação do governo que pode não entrar. Porém, o que eu acho importante a gente olhar, que é o ruim positivo, é que quando você começa a ver outros setores das indústrias começando a demitir, a gente teve essa semana o Walmart anunciando que os resultados do trimestre vão ser ruins, a gente teve ontem Costco soltando números horrorosos de prévia para o resultado que começa a temporada na semana que vem, a gente começa a ver os efeitos dos juros altos. Porém, a narrativa de corte de juros ou de uma recessão ainda é muito distante, dado que não conseguimos enxergar, mesmo com tudo isso, efeitos ainda significativos no mercado de trabalho de desaquecimento ou de desaquecimento na inflação de serviços. Então eu acho que a gente está naquele momento onde começa a ver um monte de coisa indo para a mesma direção, que é o que o Banco Central quer ver, para parar de subir juros, mas ainda longe de ser suficiente para você falar, não, então assim, não tem mais alta, ou só tem mais uma. A gente está num momento de aguardar e continuar olhando dado por dado e da melhor forma possível, porque o número de hoje, por exemplo, que saiu de pedido de seguro-desemprego, ele conta muita coisa a hora que você sai do número e vai lá para dentro dele, abrir planilha e ver região e ver indústria, entendeu? Uhum. Bom, deixa eu vir aqui com o Felipe, tá aqui comigo também, Alexandre Cabral, tem perguntas aqui para o Fábio Fares, fica à vontade, Felipe. Maravilha, Fábio. Bom dia para você, prazer falar contigo. A questão que você falou, abrir os dados e tudo mais, eu tinha até visto que nessa questão aí, os dados acabaram vindo um pouco maiores aí do que o esperado, justamente porque tem algumas questões sazonais ali dessa semana, da semana passada, que acabou sendo revisto para maior também o dado de seguro-desemprego, que talvez não seria uma tendência. Até mesmo o próprio James Bullard, né, do Fed, falou, né, que esses dados aí têm sido mais fortes do que o previsto, não só esse, né, mas todos os dados referentes a emprego e outros dados americanos seguem fortes, que não está indicando aí que a inflação está cedendo e que segue alta e que uma política monetária adequada poderia fazer uma movimentação para baixo aí da inflação. E isso é a grande questão, né, Fábio? Porque quando a gente vê os dados de emprego saindo e os próprios atores do mercado apostando numa manutenção da taxa de juros, você vê, a inflação ainda está alta, ainda seria necessário alguma elevação no juro para tentar trazer de volta para a meta ou pelo menos dar uma baixada na inflação. Você acha que o mercado está precificando de uma forma errada essa manutenção de taxa de juros,
também com o fantasma da crise bancária, ou seria isso mesmo, vai manter, deve manter, porque a economia já dá sinais? O que eu acho, Felipe, é que a gente começa a ver o que o Fed quer ver, porém, a gente continua vendo os membros do próprio Fed falando, olha, talvez a gente precisa continuar dando um pouco de antibiótico, porque o paciente, a pneumonia é muito aguda e vai ser uma infecção. Quem é pai, você é pai recente, você vai passar por isso, a gente sabe. O amoxil, que era para durar 7 dias, às vezes tem que durar 14. Faz parte, acontece. A molecada pega alguma virose, alguma coisa que o antibiótico, o médico fala, olha, normalmente são 7 dias, mas vamos dar 12, porque precisa ser uma dose maior. E eu acho que é isso que o Fed está vendo. Por quê? O número de hoje tem sazonalidade, pedido de seguro-desemprego, mas não é o número e a magnitude do número que a gente lê como sinais importantes. 2 dados interessantes de se olhar nesse número. Até hoje, a grande maioria de janeiro para cá dos pedidos vinha da indústria de tecnologia automobilística. Muita concentração nos estados de Washington, estados da Califórnia e Nova York, que são os polos muito ligados à tecnologia. Hoje o número já começa a se espalhar. Da semana passada para cá, a gente começa a ver outros estados e chamou muita atenção Michigan. Michigan foi destaque, indústria automotiva acelerando a demissão. Isso é mais economia real. Tech é aquela gordura, aquele glamour. Outra coisa importante, a disponibilidade, a vontade de contratação, o aumento de contratação muito pequeno esse ano comparado com o ano passado. Então a gente já vê um encolhimento disso muito grande. Estamos vendo as vagas sumirem. Ou seja, o castelo começa a ruir. Mas será que dá para parar de apedrejar ele antes que ele perca a força mesmo? Porque a gente já sabe isso historicamente, a economia americana ela é muito forte, ela é muito resiliente. Nesse meio do caminho, a China engata uma primeira e os Estados Unidos param de dar o remédio, o paciente pode ficar doente de novo. Então, assim, eu acho que não é nada que se anima e até uma coisa que a gente vê que está destoando uma da outra. O Cabral pode falar muito bem sobre isso. Se você olha para o mercado de ações, ele está falando uma coisa. Se olha para o mercado de renda fixa americano, ele fala completamente outra. Nem os dois mercados estão se falando em relação à recessão ou vamos voltar para o normal.